Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Souza e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos falar das eleições do CDS-PP, a situação política do LIVRE e o caso do Chega. Mas primeiro, os meus convidados. Tenho à minha direita Francisco Camacho, presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, vice-presidente da Juventude Socialista de Lisboa. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, presidente da JSD Fundão. Boa noite a todos. Vamos abrir com o tema quente deste fim de semana, Congresso do CDS-PP, do qual Francisco Rodrigues dos Santos, também apelidado de Chicão, sai presidente. Camacho, como é que foi este fim de semana? Eu sei que estiveste no Congresso. Quais são as opiniões que tu tiras de lá? O público lançou um artigo sobre os vencedores e os vencidos do Congresso, que eu gostava que também te pronunciasse um bocadinho sobre esse assunto. E com que olhos é que vês esta eleição do Francisco Rodrigues dos Santos para presidente do CDS-PP? Muito bem, boa noite a todos. Sim, Luís, foi um congresso agitado, um congresso muito interessante e do qual eu acabei por sair feliz, porque entendo que o CDS ficou em muito boas mãos e no melhor candidato que se perfilava para assumir o rumo do partido. E noutro aspecto que também poderei depois densificar um pouco, que é na solução que acabou por ser concretizada para efeitos de órgãos nacionais, em que houve ali um entendimento oportuno com a lista do Filipe Lobo Dávila e com a figura que acaba por ser o primeiro vice-presidente da atual Comissão Política Nacional. Sim, já agora, para quem não acompanhou o Congresso de todo, o que é que estava em cima da mesa? Quem é que eram os players? Então posso explicar isso assim em 30 segundos, Sim, não é? sim, com certeza. O formato do Congresso tinha mais de uma dezena de moções de estratégia global. Dessas moções de estratégia global apresentadas em tempo útil, tínhamos 5 figuras que anunciaram candidatura à presidência do partido, e depois havia aqui uma tramitação interna para efeitos de Congresso, que era, primeiro votavam-se as moções de estratégia global e depois de votadas as moções de estratégia global e apurados os resultados, existia a candidatura aos órgãos nacionais. Normalmente a moção de estratégia global também serve para filtrar um pouco quem é que será a pessoa que tem maiores condições para liderar o partido e os seus órgãos, sendo que aqui no caso é tradição no CDS que a lista mais votada, a moção mais votada acaba por ter este legado e este direito de apresentar, pelo menos à Comissão Política Nacional, uma lista própria e única, sendo que até havia a suspeita se isso poderia não ser exatamente assim. Como, por exemplo, já aconteceu para efeitos da Juventude Popular, no CDS não ocorreu. E, portanto, nós tivemos um congresso agitado em que se viu também a mais-valia de um congresso. Eu falei disso a semana passada, porque tivemos várias intervenções, uma discussão acesa, em 99% do seu tempo, creio que uma discussão bastante útil e com elevação. E, portanto, acho que sai daqui um líder reforçado. A moção de estratégia global do Francisco foi sufragada e teve mais de 46%, ficou em primeiro lugar. A de João Almeida teve um pouco menos acho que foi na casa dos 38%, e a de Filipe Lobo Dávila nos 15%. Dizer ainda que tínhamos os outros dois candidatos que se tinham anunciado acabaram por não levar a sua moção de estratégia global a votos. No caso da moção apresentada pelo Abel Matos Santos, ele retirou a sua moção e apelou aos seus apoiantes que dirigissem o seu voto para a moção Voltar a Acreditar, do Francisco Rodrigues dos Santos. No caso do Carlos Meira, ele deu-nos um aviso à navegação, que era para se ter juízo, apelou a todos os congressistas juízo e não acabou por indicar propriamente nenhum sentido de voto para aqueles que o apoiavam. O Francisco acaba por ser o 7º presidente do partido, do CDS Partido Popular, sucede à Assunção Cristas. Apresenta uma vitória. A vitória que ele tem é uma vitória das bases, e no momento em que há algumas dúvidas, há bastantes dúvidas e ceticismo face ao comportamento dos partidos, também é um bom sinal
para a comunidade política e social, porque o Francisco acabou por representar uma vontade das bases e não tinha propriamente padrinhos, não tinha grandes figuras senatoriais a apoiá-lo. Depois revelaram-se alguns apoios importantes, como foi o caso do apoio de Lobo Xavier. Manuel Monteiro também já tinha dito, enfim, agora finalmente acho que Manuel Monteiro poderá ser militante do CDS-PP, isso também é um dado importante, mas não tinha um apoio do grupo parlamentar. Também na última semana viemos a saber que os 6 presidentes de Câmara do CDS apoiavam João Almeida, mas teve o apoio de uma maioria considerável de congressistas, e isso permite-lhe ter condições para governar o CDS, para assumir a liderança do CDS, reorganizar a casa. Também creio que será uma das suas prioridades. Não foi fácil, não é? Grande parte dos quadros mais... Exatamente. Nomes mais Sim, para além dos... Nós tivemos todos os deputados, com exceção da Assunção Cristas, enfim. E acho que a Assunção Cristas nem se teve bem. Saiu do partido, fez o seu discurso de despedida e não procurou condicionar, pelo menos publicamente, eu acho que nem a nível de bastidores também não se procurou essa influência, condicionar a eleição do novo líder. Mas os outros 4 deputados anunciaram perentoriamente o apoio a João Almeida. Tivemos até, perentoriamente quer dizer, o caso Telmo Correia anunciou no Congresso, o caso Nuno Melo, deputado ao Parlamento Europeu, também anunciou o apoio a João Almeida. E portanto é revelador disso, que um voto é um voto, cada congressista vale por si, e nessa liberdade foi possível optar pela opção do Francisco. O desafio dele também passa por aglutinar e agregar as outras tendências. Foi dado um primeiro passo muito importante com a integração de Filipe Lobo Dávila e de outras figuras como Raul Almeida, Isabel Menezes Campos na sua Comissão Política Nacional e em alguns casos também na Comissão Executiva, que acaba por ser um núcleo duro da Comissão Política Nacional. Portanto, os tempos que esperam para o CDS-PP são tempos de esperança reforçada, de acreditar em Portugal, com uma estratégia que eu creio que será acutilante, aguerrida, mobilizadora, e que dá aqui um novo desassombro que só a candidatura do Francisco, e por isso é também o meu processo de intenções antes do Congresso, eu estou convencido que só a candidatura dele é que tinha condições para agitar as águas e para reafirmar o CDS no cenário político. Obrigado, Camacho. Cristiano, Duarte, vamos passar por ti. Começar a fazer a pergunta da praxe: com que olhos é que tu viste este congresso? Não sei se tens acompanhado. E mais, perguntar-te o que é que agora esperas da atuação do CDS-PP, em particular, tendo a noção que o Francisco Rodrigues dos Santos, na presente conjuntura, não está representado na Assembleia da República. Portanto, como é que se pode esperar esta ligação entre a bancada do CDS, o Francisco Rodrigues dos Santos, e a sua oposição ao governo do Partido Socialista? Bom, boa noite a todos. Cristiano, Francisco Camacho. Bom, se calhar começando assim pela primeira pergunta e como é que eu vejo o Congresso. Acho aqui que o Francisco Camacho conseguiu descrever de uma forma de quem lá esteve, não é? Por isso eu vou ter algumas considerações daquilo que para mim me parece a eleição do Francisco, do ponto de vista do que é que ele defende para a sociedade portuguesa, que me parece um assunto bastante interessante. Bom, então é assim, o Francisco dos Santos, em primeiro lugar, é um líder novo num partido velho com ideias ainda mais velhinhas, não é? É um líder energético, por outro lado, e acho que vai trazer de facto uma nova cara ao partido, e acho que isto é importante e soltar para o CDS. Acho que a cara mais jovem também vai conseguir de certo modo revitalizar o partido, não é? Do ponto de vista das bases, da infraestrutura que faz o partido andar para a frente. Depois, parece que veio aquela notícia da direção ter 25% de mulheres, não é? Poucas mulheres na direção. Acho que aqui se traem duas coisas, não é? Que ou o CDS aconteceu por acaso, não ter mulheres da fação certa extremamente qualificadas, ou não sei, talvez exista um machismo estrutural no CDS. Que elegeu a anterior líder. Que elegeu a anterior líder, mas acho que é pouco representativo. Mas, Francisco, eu no final da minha intervenção gostava de devolver porque é que achavas que foram eleitas tão poucas mulheres. Acho que é uma pergunta legítima de se fazer, deixando a minha provocação do machismo. Ainda bem que abandonaste. Em termos de ideológicos, pelo que eu vi daquilo que ele defende, isto estará vertido na moção global, mas também fruto das entrevistas e daquilo que o Francisco dos Santos defende.
Penso que adota o conservadorismo social, defende um Estado social ainda que não 100% público, o Estado social como motor da correção das desigualdades, que ao contrário de alguns darwinistas sociais que por aí andam, é economicamente não neoliberal, mas ordoliberal. E ordoliberal, no fundo, é o liberalismo alemão, não é? Em que o Estado tem de intervir para o mercado funcionar, e não é uma intervenção tipo iniciativa liberal, é uma intervenção mais sentida, não é? Mais sentida. Agora, 3 notas sobre esta linha ideológica, não é? As linhas políticas primeiro parecem que vão buscar o pior à democracia cristã e rejeitam o melhor da democracia cristã. O que é de pior? Por um lado, mantém um conservadorismo social que me parece não adequado aos tempos, não é? Acho que isso fica bastante nítido quando ele responde à entrevista em relação ao casamento homossexual, em que no fundo revela que ele só não defende o fim do casamento homossexual não é por convicção, mas por tática. Por simplesmente assumir que, bem, a sociedade já fez esse passo, não vamos ser nós a dizer contra esse passo. Ou seja, é taticismo e não puramente ideologia. Portanto, ideologia pelo CDS, acho que reverteríamos e criaríamos um regime, não do casamento, outro regime para o casamento, para o casamento homossexual. Por outro lado, em nada ambiciona mudar as instituições económicas, aceita as instituições económicas, deseja gerir as instituições económicas. Falas das desigualdades, mas não ambiciona mudar o Código do Trabalho para um Código do Trabalho mais digno, nem a forma de funcionar das empresas. Ou em vez de lutar pelo fim da precariedade, vai-lhe chamar competitividade, e que precisamos é ter competitividade. Eu sei que nós vivemos numa sociedade muito orwelliana, que as palavras vão mudando, mas realmente a competitividade quer dizer baixar o custo do salário, ainda que possam dizer que não é isso, que na prática foi a linguagem do CDS, PP e do PSD durante a governação do Passos Coelho. O que era a competitividade? O que era a competitividade? Não, isto é a linguagem política, não é? A competitividade é baixar salários, não é? Baixar salários para conseguirmos uma vantagem relativa versus aos outros países. Por outro lado, fala do Estado Social, mas não aceita pagar mais impostos para o sustentar, nem cobrar aos ricos a sua justa medida. A solução, no fundo, é a caridade e a educação para resolver as desigualdades, sem nunca resolver as questões sistémicas de fundo que geram essa mesma desigualdade. Em segundo lugar, parece no seu discurso que apresenta soluções, não é assim muito ideológico, não é? No fundo só procura a eficiência das coisas. Só que na verdade isto é uma grande treta, e é uma grande treta por uma razão, porque eu vou dar um exemplo. Quando lhe pergunto diretamente se a RTP é para privatizar, ele diz, bem, só não é para privatizar se for possível resgatá-la do poder político. No fundo o que ele diz é, obviamente que é para privatizar, só que em vez de dizer que privatize por motivos ideológicos, eu digo às pessoas porque é que ele quer privatizar, porque é que eu tenho esta opção ideológica. Ou seja, no fundo mascara, não é? Eu não tenho de dizer, bem, eu faço isto por ideologia. Eu explico às pessoas porque é que a minha ideologia é esta, não é? Mas isso não foge ao essencial de ser uma opinião ideológica profunda. E portanto... Achas que isso é censurável em que medida? Eu não acho que é censurável, eu estou a ser analítico, não é? Estou simplesmente a dizer que para quem se apresenta despidas ideologias parece-me ideológico. Acho que a única parte censurar é enganar as pessoas, não é? Mas acho que é um enganar muito tenue. Acho que é formal, não é? Pronto, acho que, claro, o desejo de privatização vem ideológico, não é? De achar que aquilo que é público funciona mal em algumas partes, etc. Pronto, em suma, acho que Francisco dos Santos representa uma direita conservadora capitalista com alguns elementos de Estado Social, algo semelhante talvez ao partido de Merkel. O que não parece assim uma coisa muito horrível, não é? Mas o pior está para chegar. Acho que é a terceira nota que tinha para dar, que é não fechar o diálogo ao Chega, não é? Com a ânsia de derrotar o socialismo, Francisco dos Santos diz que não se importa de se juntar a um partido populista e racista. Esta aproximação, eu acho que pode alienar. Não, eu é que estou a dizer que o Chega é um partido racista e populista e não tenho problemas de o defender. Já vamos discutir isso mais à frente. Acho que é um partido racista. Pronto, acho que esta aproximação tem alguns problemas. Em primeiro, acho que poderá alienar muitos democratas cristãos, mas acho que isso, evidentemente, é um problema que o CDS terá de resolver por si. Depois, acho que, do ponto de vista estratégico, acho que é desastroso para o partido. Acho que normalmente as pessoas preferem o original do que a cópia que tenta competir com o original, não é? Depois, e aqui é que eu acho perigoso para a sociedade, não é? Acho que abre o precedente de pessoas como o André Ventura, com um discurso racista, poderem ter lugar à mesa em partidos como o CDS e como o PSD, que sobretudo são partidos da democracia, são partidos do Estado Social e são partidos de dignidade da pessoa humana, e faz muita confusão que partidos que tiveram cá desde o início a defender valores consensuais que fizeram parte da grandeza da sociedade que temos hoje, estejam a trazer à mesa uma pessoa que radicalmente se opõe a tantos esses valores que nós acreditamos. Obrigado, Duarte. Cristiano, vamos passar para ti. Mesma questão da praxe. Não sei se foste acompanhando o congresso este fim de semana, com que olhos é que viste a atuação dos vários agentes que tiveram em cima do palco. Vou-te perguntar o que é que tu achas que Francisco Rodrigues de Santos traz para cima da mesa, especificamente numa nova vivência do CDS, antigo e grande parceiro de coligação do PSD. Como é que se pode esperar esta proximidade e se achas que vai haver aqui algum choque
ligeiramente ideológico entre Francisco Rodrigues dos Santos e o Rui Rio. Ok, então começando pelo início, eu acho que o CDS não sei se virá a cumprir agora um melhor ou pior papel para a democracia portuguesa do que antes. E uma conclusão que se fizesse nesse sentido seria uma conclusão de certa forma incerta, porque eu acho que não é muito razoável estarmos a condenar à partida um líder que acabou de ser eleito e que ainda não teve a oportunidade de se pronunciar sequer sobre aquilo que são os assuntos da ordem da nação, para já o estarmos Não era essa a minha intenção. a decapitar. Creio que eu sei, mas sem dúvida que vamos ter pelo menos um CDS mais audível do que temos tido até agora. Em primeiro lugar, eu queria apontar aqui 2 ou 3 questões antes de chegar à tua última questão, quanto a uma eventual rivalidade entre o Francisco Rodrigues dos Santos e o Rui Rio, ou uma convergência ideológica. O primeiro ponto é saudar, evidentemente, aquilo que é a eleição de um jovem, vem de alguma forma romper com aquilo que é o status quo, com aquilo que é o usual na política portuguesa, vem desmistificar aquilo que são as habituais grisalhas que vemos nas lideranças do partido e traz, ou melhor, apresenta-se como um jovem à frente de um partido. Agora também é verdade que ser jovem não é uma coisa boa, nem é uma coisa má, é uma característica de cada um. Portanto, a partir do momento em que está eleito, terá de ser necessariamente julgado como os grandes, não é? Se quer brincar como gente grande, leva como gente grande. Mas houve algumas coisas daquilo que me pude aperceber dos seus discursos que me causaram alguma confusão. E é importante que agora, com o passar do tempo, e é essa oportunidade que é preciso dar a Francisco Rodrigues dos Santos, que essas questões sejam clarificadas. Em primeiro lugar, no meio do seu discurso, recordo-me perfeitamente e de forma audível, no seu discurso já de tomada de posse, Francisco ter referido que acabou a folga na oposição ao governo. E disse isto num tom bastante inflamado, o que me deixou confuso, porque eu pensava que a linha de continuidade da Associação Cristas era a linha de João Almeida, naquilo que é uma oposição aguerrida ao governo, sem qualquer pejo na forma como se faz, sem pensar em acordos, sem pensar em reformas estruturais e apenas em modo cão de ataque. Agora, parece que, isto sem ser no sentido pejorativo, evidentemente, é uma expressão portuguesa, perdoem-me que eu sou do interior, mas deixa-me confuso, que eu pensava que a linha de continuidade era precisamente a do João Almeida, mas parece ser um bocadinho a do Francisco Rodrigues dos Santos, porque não se predispõe à partida a ser mais racional na oposição do que a Associação Cristas, nada. Não me parece defender bandeiras diferentes daquilo que podemos depreender do seu discurso, daquilo que já eram as bandeiras da Associação Cristas, com talvez uma pequena diferença em que vem introduzir o discurso das polícias e das forças de segurança e de ideologia de género, aqui já cavalgando um bocadinho o terreno daquilo que tem sido a intervenção política do Chega. Depois, em segundo lugar, são estas ideias um pouco envelhecidas, e não é que não sejam prementes, acho que antes de discutirmos do mérito delas, devemos sobretudo ter esta abordagem. Acho que são ideias um pouco velhinhas, que não representam aquilo que é a franja mais larga da população portuguesa e também dos jovens em particular. É muito difícil os jovens identificarem-se com esta linha política, e eu perguntava-me, e quebrou aqui um bocadinho a expectativa de eleição de um líder jovem, porque se não for neste momento o Francisco Rodrigues dos Santos, à exceção, claro, do Rui Rio, e falo pelo PSD de quando sou parte, quem irá de facto conseguir representar os problemas dos jovens, quem irá falar do desemprego estrutural, quem irá falar dos baixos salários, quem irá falar dos desafios do futuro e da robótica e da programação e da nossa geração, como vai ter de lidar com essa digitalização. Acho que foram pontos importantes que ficaram por tocar nas intervenções de Francisco Rodrigues dos Santos, que lá está, preferiu abordar assuntos mais próximos da força das instituições, da força do Portugal, dos problemas do casamento homossexual, que o problema até é o nome. Acho que há coisas mais importantes para discutir, mas cheguei a uma conclusão no fim disto tudo, é que talvez seja esta a intervenção ou a intenção de Francisco Rodrigues dos Santos. É que são intervenções muito agarradas à ideologia e que acabam por representar muito pouco aquilo que é o paradigma ou aquilo que é pragmático. Eu lembro-me de uma expressão que foi bastante citada do professor Adriano Moreira, em que a roda rodava, mas o eixo ficava imutável, não é? Não se mexia. Eu só tenho medo, e tenho esse medo relativamente ao CDS, é que o eixo
a roda não começa a andar e o eixo esteja tão parado que acaba por encravar a roda e já nem o eixo se mexe, já não se mexia, nem a roda continua a andar. E ficamos aqui um bocadinho agarrados àquilo que são as ideologias do passado. E agora, eu creio que faz, e é também a abordagem estratégica, isto para concluir, do Francisco Rodrigues dos Santos, acho que tem o cuidado, ou vai ser uma liderança que vai fazer política para aquele eleitorado fiel do CDS que se pode ter perdido agora um bocadinho ao longo dos anos. Não quer agradar aos jovens todos, quer agradar aos jovens do CDS, não quer agradar aos portugueses, quer agradar aos militantes do CDS, e parece-me que podemos aqui correr o risco de entrar um bocadinho num CDS aliado dos debates e da discussão pública e demasiado preocupado em ser tradicional e ideológico e doutrinário e esquecer um bocadinho os problemas reais que a sociedade portuguesa e os jovens portugueses vivem. Por fim, deixar também uma nota de ressalva no que toca à linguagem que por vezes é utilizada da parte da candidatura Francisco Rodrigues dos Santos e que lhe está associada, e gostaria de destacar a parte da moção tal como foi polemizada ou apresentada por Pires de Lima, que deu até uma intensa polémica quanto ao facto de se referir às esquerdas enquanto quadrilha daquilo que é a governação, e disse o professor Pires de Lima, e bem, que exige a cultura democrática que respeitemos também os nossos adversários para nos podermos dar ao respeito a nós próprios. Mas não me surpreende, porque me parece, considerando isto tudo, daquilo que é o Francisco Rodrigues dos Santos a falar para dentro do CDS e aquilo que me parece ser as linhas políticas que defende, que são problemas sobretudo doutrinais e não programáticos, acho que no fundo não é de admirar, porque parece-me que não está muito preocupado em respeitar os adversários, porque não está para se dar ao trabalho de trabalhar com eles e de progredir com eles em procura de reformas estruturais que o país precisa, ao contrário da disponibilidade que já mostrou Rui Rio. Portanto, acho que há aqui uma diferença crucial. É que Rui Rio é um líder que tem demonstrado que, apesar de ter as suas preferências ideológicas e políticas, não se importa de abdicar em certa parte para providenciar pelas reformas que o país precisa. E parece-me que o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos vai estar demasiado fechado dentro de si, dentro da sua sede, e gostava mesmo, para terminar, de destacar uma expressão muito perigosa, em que o Francisco diz-nos que vai apresentar o conteúdo de sempre, mas com uma estratégia de comunicação mais acutilante. O meu receio é que também possamos ter aqui um CDS a tender para o populismo, tal como podemos encontrar traços no Chega. Obrigado, Cristiano. Francisco Camacho, vou apelar ao teu poder de síntese e vou-te pedir em 30 segundos que usufruas do teu direito de resposta. Muito bem, então, começando pelo Duarte, que fez aqui algumas 30 segundos. umas 30 intervenções oportunas, outras injustas. A questão da representatividade do sexo feminino na Comissão Política Nacional do CDS. Bem, nós, ao contrário de outras estruturas, como é o caso da JS, não sei se o Partido Socialista acompanha isso ou não, nós não temos nenhuma previsão de cotas internamente no partido, porque também nós próprios tendemos a ser contra essa formulação e esse registro. O facto de existirem menos mulheres, quer dizer, não fiz a percentagem, o Eduardo disse-nos aqui que era 25%, eu até dou de barato que seja menos do que isso. Não há aqui nenhuma formulação de princípio na análise da composição da lista em matéria de sexos, quer dizer, houve uma negociação, como imaginarão, que existiu, inclusive com uma frente que era a de Filipe Lobo Dávila, e acabou por haver um resultado natural que, enfim, teve aquela composição como poderia ter outra, e a nível de um eventual equilíbrio em matéria de homens e mulheres, isso não foi uma preocupação, porque não acaba por não ser uma preocupação todo o tempo para o CDS. A preocupação, creio eu, do Francisco foi compor uma lista representativa de uma sensibilidade maioritária nos fóruns internos do partido, e portanto essa é a composição e é assim que se justifica. Não vejo aqui qualquer fenómeno que seja minimamente preocupante, até porque, quer dizer, este é o mesmo partido que elegeu Assunção Cristas, que tem Cecília Meireles como líder da bancada parlamentar, e outras figuras que se têm destacado. Outras mulheres que se têm destacado. Confirma a regra, Camacho. Bem, uma líder em posições de liderança, acho que não há exceção nenhuma. Já te explicámos o tempo que tínhamos para este tópico. Só dizer, a agenda, o Francisco tem uma agenda preocupada em temas jovens, e tanto o Eduardo como o Cristiano procuraram aqui fazer sob um princípio
de análise, que não foi, porque se atenderem em particular à estratégia que foi contemplada na sua moção, há preocupações muito presentes em matéria de emprego jovem, questões laborais, reforçar a autoridade para as condições de trabalho, procurar modernizar as relações laborais, sempre numa ótica de benefício da família e das famílias jovens, e em particular também atender a um tema que é presente na vida dos jovens, que é a questão demográfica, de incentivos à natalidade e aos projetos de emancipação jovem. Agora, terminando só nesta questão de ter uma linguagem menos própria ou menos aberta ao diálogo. E pegando no posicionamento estratégico face aos outros partidos e em particular à oposição. Assumimos como uma verdadeira oposição não tem nada de princípio que impeça um conjunto de entendimentos, bem pelo contrário, a verdadeira oposição é aquela que faz um exercício lógico da política, procura fiscalizar os trabalhos de quem está no poder, mas também propor agenda que faça vingar as suas ideias e que exerça esse poder. E portanto é assim que o Francisco se propõe numa dinâmica, e aí eu acho que é, para esclarecer o tema, é uma oposição lógica, assertiva, porque um dos riscos, e isso verificou-se com a Assunção Cristas, eu acho que vai ser bastante diferente. A Assunção Cristas procurou ir a várias frentes, a vários temas. Tínhamos pacotes de fiscalidade, tínhamos pacotes para o interior, para a família, uma multiplicidade de temas, e não se concentrou em bandeiras essenciais. Isso a nível de comunicação, também respondendo a essa questão do Cristiano, acho que acaba por ser a inovação que o Francisco vai dar, resgatando alguns temas, é verdade, mas acrescentando outros, de um modo focado sobre o posicionamento político do CDS-PP. E quando o PS, o Partido Socialista, o PSD e outros partidos acolherem as nossas ideias ou chegarem a um termo de intenções para haver um acordo, tenho a certeza que a liderança do Francisco Rodrigues Santos estará presente para Portugal. Obrigado, Francisco Camacho. Vamos passar então para o próximo tema, que já nos alongámos um bocadinho neste. Vamos discutir a questão do LIVRE. Hoje supostamente saberíamos a conclusão do que é que o partido tinha decidido em relação à decisão de manter ou não a confiança política em Joacine Catar Moreira. Entretanto, esta decisão foi adiada para o dia seguinte ao lançamento deste podcast, portanto os nossos ouvintes poderão saber melhor do que nós. Duarte, vou-te pedir que me faças aqui um apanhado muito rápido de o que é que se está a passar com o livro, o que é este processo todo que vai culminar agora, com que olhos é que tu vês esta evolução meteórica e consequente, presume-se, queda de Joacine Catar Moreira, com que olhos é que vês isto tudo? Bom, a questão do LIVRE é uma longa questão que se tem arrastado num triciclo entre o partido, Joacine e a comunicação social. O problema começa quando Joacine se vai abster nas votações do ataque de Israel a Gaza. Portanto, depois a notícia sai. Em legítima defesa, se me permites dizer. O ataque de Israel a Gaza não foi um ataque. Cristiano, se me permites, como não acredito em direito que há legítima defesa de legítima defesa, os povos ocupados têm direito a resistir por meios violentos ou uma agressão ainda mais violenta, não é? Saltando aqui o problema de Gaza, portanto, a notícia sai, o choque do LIVRE, que teve sempre uma agenda palestina, portanto, absteve-se da votação. Joacine diz que não foi informada pelo grupo de contacto. O grupo de contacto diz que Joacine faz parte do grupo de contacto. Surgiu ali um momento de várias acusações de parte a parte sobre quem é que era a culpa de ter havido falta de comunicação. Eu acho que lá está, falta aqui a parte do triciclo, não é? Acho que a comunicação social também acaba por exacerbar assim um bocadinho este problema, não é? Porque era um material viçoso, não é? Para a comunicação social. Pronto, depois o que acontece? Acontece que vai a Comissão de Jurisdição, que decide passar a questão para a Assembleia Geral, não é? A Assembleia Geral acaba por não decidir. Há eleições. Dessas novas eleições que haveriam de discutir a questão de tirar ou não a confiança política à Joacine é para hoje, e como o Luís diz, vai ficar para quinta-feira. O que é que está em causa? Está em causa retirar a confiança política em Joacine. O que é que isto se consubstancia? Se tirarmos a confiança política, Joacine passa a ter o estatuto de independente, o que significa que ela perderá orçamento, perderá assessorias e perderá tempo de intervenção. Resumidamente será isto. Agora algumas considerações sobre o tema. Sinto que o partido não perde a subvenção, não é? Eu creio que o partido não perde a subvenção. Em termos de considerações, bom, é assim, eu acho que existiram declarações, em especial por parte de Joacine, inaceitáveis, não é? Em especial duas que me deixaram particularmente preocupados com a imagem de Joacine, que é uma dizer que não precisava do partido para vencer as eleições, não é? Que teve mais ajuda de membros de não partido do que o próprio partido. Acho que isto é uma grande inverdade, não é? Porque acho que Rui Tavares apoiou, deu um grande espaço a Joacine, acho que terá sido um grande promotor da sua candidatura.
Por outro lado, Joacine dizer que o partido estava mais preocupado em receber as subvenções do que propriamente da sua eleição. Acho que isto, por parte de Joacine, é uma desvalorização do partido, é uma desvalorização dos militantes, é personalizar uma candidatura e desprezar o que é uma estrutura orgânica que é unida em conjunto de ideias e depois tem em si uma lista de candidatos. Depois, em segundo lugar, acho que a situação em geral é lamentada para o partido e para a própria deputada. E acho também que houve uma coisa que foi, acho que muito daquilo que é o livro fica muito personalizado em Joacine e passamos a ter muito mais uma discussão sobre Joacine e uma discussão muito menos sobre o livro. Enquanto, por exemplo, nos outros partidos de um só deputado, não é? A discussão aconteceu muito mais do que é que defendiam, não é? Do que propriamente dos problemas que tinham, não é? Porque depois surgiu uma data de escândalos de Joacine, porque ela estava com os olhos fechados, porque não entregou a lei a proposta do livro em comissão para a lei da nacionalidade a tempo. Portanto, uma série de coisas. Portanto, acho que manchou a imagem do livro. E pior, acho que a percepção social foi de migrar de um partido ideológico social-democrata, não é? Para um partido de causas fraturantes e de políticas de identidade. Duarte, deixa-me só fazer-te uma pequena pergunta que é: tu achas que no geral isto mancha a visão das pessoas sobre estes novos movimentos? Sendo um membro da antiga esquerda, podemos assim dizer, achas que isto no geral mancha a ideia das pessoas sobre os novos partidos, sobre estes novos movimentos? Bom, é assim, eu acho que para algumas pessoas haverá isso, em especial por uma coisa, né? Que o livro tem aquela particularidade em termos organizativos de ter uma estrutura de mais democracia direta. Acho que isto, o que se passou seria argumentar até para dizer não, esta forma de organizar não funciona, não é? Está à vista, não se consegue entender, etc. Portanto, vamos distinguir. É assim, acho que para a sociedade, acho que a imagem passa pior. Não sei até que ponto é que mancha outros partidos pequenos, por exemplo, como a Iniciativa Liberal e o Chega. Acho que as pessoas fazem a distinção limpa porque é muito distinto, não é? Acho que serve de argumento para criticar estas formas de organização. Eu pessoalmente acho que tenho algumas dúvidas internas sobre isso, mas não serei totalmente desfavorável a essas formas de organização. E acho que como tudo aquilo que se organiza de forma diferente precisa de espaço para crescer e falhar e evoluir. Por outro lado, não concordo contigo, Luís, não acho que é um partido novo, não é? O livro não é um partido, seja... Era uma pergunta, não era certo, uma afirmação. Certo, pronto, é a minha visão sobre o assunto. Mais duas notas. Acho que, e é isto que eu queria dizer, que eu acho que é mesmo problemático no meio disto tudo, como tudo personalizou na Joacine e o facto de ser aquela mulher negra gaga, não é? Eu acho que potencialmente o livro perdeu parte daquilo que era a sua beleza e a sua importância no Parlamento, que era um partido com uma grande agenda ideológica holística, não é? Em várias matérias, para entrar em matérias de política de identidade. Eu pessoalmente, e se me permite a expressão, acho as políticas de identidade de esquerda um cancro para a própria esquerda, porque acho divisionista daquilo que é importante para a esquerda, que é resolver as questões fundamentais. Não digo, e atenção, eu quero deixar isto muito claro, não digo que não é importante resolver as questões de género e que não há desigualdades de género e que não há racismo em Portugal, não é isso que eu estou a dizer, mas eu acho que ponho as questões das políticas de género uma expressão que é como dizia o Partido Democrata. O Partido Democrata antes era uma montanha, hoje são grutas. E é um bocadinho assim que eu vejo, não é? Acho que não tem que haver uma resposta clara da esquerda para problemas fundamentais. Aliás, tenho pena que a direita não lhes tente responder. Acho que isso não deve encerrar o discurso e acho que um bom partido holisticamente tenta resolver isto. Acho que esta questão do livro centra isto nas políticas de identidade. Bom, depois 10 segundos, Duarte. Estou mesmo a terminar. Quando se olha para o programa do livro, eu acho que lá está, não foi representativo do produto dos trabalhos de militantes. E depois, por fim, acho que a retirada de confiança política em Joacine gerará mais mal do que bem. Porquê? Porque por um lado vai destituir o partido de representação parlamentar, não é? Porque ela própria já diz que não vai abdicar, e por outro lado vai prejudicar a Joacine no seu trabalho parlamentar. Portanto é um cenário que todos saíram a perder. Obrigado. O teu poder de síntese agora no fim foi mesmo impressionante. Cristiano, vamos passar para ti. Pergunta geral: com que olhos é que tu viste este processo todo? E já agora, um breve comentário sobre esta evolução meteórica e queda da Joacine, que um processo que foi muito rápido. Com que olhos é que tu viste isto tudo? Luís, eu olho para este problema com olhos sobretudo de preocupação. Nós já tínhamos falado algumas semanas atrás e há uns programas atrás sobre esta relação entre o LIVRE e Joacine Catar Moreira, em que temos aquilo que o LIVRE era e representava, encabeçado por Rui Tavares, que sucessivamente se apresentou a eleições sem conseguir ser eleito, e aquilo que o LIVRE passou a defender quase unilateralmente na figura de Joacine após a sua eleição e após a sua apresentação como candidata, porque a verdadeira agenda ideológica começou aí. E acho que foi o melhor de dois mundos, não é? Foi quase toda a gente imaginou isto como uma win-win situation, em que a Joacine ficava toda contente porque tinha um partido
pelo qual podia ir a eleições, sabendo que teria grandes probabilidades de ser eleita e de chegar ao lugar de deputada, onde ela acreditava que podia, e como está, não é? Exercer a sua voz, defender as suas ideias e aquilo que defende, e, e acho que é aqui que reside o ponto fulcral. Aliás, e por outro lado, tínhamos também o próprio Partido Livre, que acreditava que com a eleição de Joacine, isto são as más línguas que dizem, também não sei se será verdade ou não, de que endereçou o convite a Joacine, consciente de que poderia ser eleita, para obter a tal subvenção que lhe permitirá trabalhar agora nas próximas legislativas, ou para as próximas legislativas, de uma maneira diferente. Acho é aqui que há um ponto de ordem que é necessário fazer, porque não acho que haja só, ou que muitas vezes vemos gente de esquerda a apontar o dedo a agentes de direita sobre um determinado fascismo no pensamento, ou sobre a ditadura do pensamento único, e é curioso quando vemos, ou deixa-me menos preocupado de ver que não é só uma acusação que se faz quando as pessoas são de direita, mas também quando as pessoas são de esquerda, mas não concordam connosco, ou nós discordamos delas. E ver aqui o Duarte frisar de que acha um cancro, foi a expressão que foi utilizada, que me parece uma expressão um pouco excessiva, acha ser um cancro o facto de Joacine tentar mostrar e publicitar aquilo que são as políticas de identidade e defender essas mesmas políticas de identidade. O cancro é as políticas e não Joacine. Claro, obviamente. Se estivermos a falar no contexto... E não é só as políticas em si, é centrar tudo o discurso nessas políticas. Não temos tempo. Não temos tempo para este debate. Centrar tudo o discurso. Agora talvez tenhas clarificado. E era precisamente este o ponto de ordem que eu queria fazer. É que não acho que haja mais ou menos legitimidade naquilo que são as políticas e a forma de fazer política de Joacine. Acho que é perfeitamente aceitável porque vivemos em democracia, e em democracia nós não podemos simplesmente querer proibir ou limitar as opiniões e a expressão dos outros simplesmente porque não concordamos com as suas ideias. Portanto, admira-me, e sobretudo quando vem da parte da esquerda, como é que se diz que a política identitária é má porque divide brancos e negros, ou porque a política identitária é má porque defende, ou porque divide homens e mulheres, e achamos que é perfeitamente aceitável fazer toda uma política em torno de dividir entre ricos e pobres e criar um verdadeiro ódio de classes, que é exatamente o mesmo ódio que se propicia através do outro discurso, ou que potencialmente se pode propiciar pelo outro discurso, só que não é uma divisão entre ricos e pobres, mas entre estes que já referi, homens, mulheres, negros e brancos. Portanto, para terminar a minha intervenção também de forma breve, aguardo com expectativa aquilo que vai ser o outcome. Acho que o partido já percebeu, ou acho que Joacine já percebeu a alhada em que se possa ter metido, mas, e dando-lhe também um conselho, de caso ela ouça o JJ, mas se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria seria muito simples. Se eu estou convicto de que as minhas ideias conseguem alcançar público suficiente e conseguem ter atenção suficiente, e que eu fui eleita mesmo não precisando do LIVRE para nada, como Joacine diz, acho que não resta outra alternativa a Joacine senão sair, não é? Juntar-se ao Mamadou Ba, que também saiu do Bloco de Esquerda, e fundarem o seu próprio partido para, à vontade, não é? E democraticamente, de acordo com o que for aquilo, a vontade da maioria do seu partido, defender estas ideias também. Obrigado, Cristiano. Camacho, para fechar o tema, vamos passar para ti, perguntar rapidamente com que olhos é que tu viste este processo todo, se achas ou não, já que o tema foi levantado, se isto é um bocadinho uma perca para esta aula da política de identidade, e no fim perguntar-te, já que o Cristiano deu essa dica, qual é que achas que será o futuro da Joacine e do LIVRE? Bem, este tema da Joacine, enfim, não tem sido surpreendente. Por um lado, e em primeiro lugar, espero que as pessoas que votaram no LIVRE no Círculo Eleitoral de Lisboa fiquem conscientes de que o seu voto tem impacto e de que o conhecimento em torno de uma candidatura também é relevante. O processo de Joacine Catar Moreira enfraquece de alguma maneira este tipo de figura política em que se tenta apropriar da sua singularidade, quase ela em si até acaba por ser uma representação de alguma forma dessa política identitária, por ser negra, por ser de gaguez, quer dizer, e infelizmente parece-me que tem-se gerado aqui um impasse até pouco saudável na dinâmica do Parlamento, no respeito pelas instituições democráticas, que também acabam por ser os partidos, mas leva à tona, gera-nos aqui um tema maior, que é a questão do nosso sistema eleitoral. Porque se por um lado
eu aí acompanho de alguma maneira o que tem sido expressado por Joacine Catar Moreira, que é, se por um lado, formalmente, quem tem legitimidade para o mandato é o Partido Livre, por outro, materialmente, parece-me relativamente claro que Joacine Catar Moreira foi eleita apesar do Livre, ou seja, muito bem, o Livre há de ter sempre uma base eleitoral, vimos isso noutras circunstâncias, mas nunca conseguiu ter um sucesso que se concretizasse na eleição de mandatos fosse para a Assembleia da República, até para fóruns autárquicos. O Livre creio que nunca teve propriamente expressão. Joacine Catar Moreira efetivamente foi eleita pela sua figura, da qual eu discordo em grande medida, e também do que propõe, da sua atuação. Mas, se por um lado temos esta legitimidade formal do Livre, por outro temos uma legitimidade material de Joacine Catar Moreira. E no meio disto tudo temos uma enorme confusão, porque o Livre, apesar de ter legitimidade formal, não tem qualquer mecanismo que permita retirar o mandato a Joacine Catar Moreira. E Joacine Catar Moreira, tendo esta legitimidade material, porque não tem legitimidade formal, vê-se de alguma maneira prejudicada pelo facto de se concretizar até a sua retirada de confiança e eventualmente deixar de ser militante do Livre, perde este conjunto de direitos que assistem no exercício de deputada na Assembleia da República. Se isto prejudica a causa identitária, eu creio que de alguma maneira sim, porque Joacine Catar Moreira foi manifestamente inconsequente, isto é, procurou sinalizar alguns temas como pouco fundamentados, na minha opinião, a questão do racismo cultural, de uma discriminação até também em matérias de identidade sexual ou identidade de género, como queiramos chamar. E foi manifestamente inconsequente, como foi caso da situação da lei da nacionalidade, por exemplo, em que fez uma grande parangona, procurou na sua campanha sinalizar isso, até como falámos aqui no dia das eleições, isso até foi tema nas suas celebrações, e depois Joacine Catar Moreira não conseguiu dar uma resposta útil para o mandato que lhe tem sido conferido. Portanto, o Livre vive momentos de grande agitação, uma agitação para a qual eu também não auguro uma solução muito viável, porque já podemos retirar de Joacine Catar Moreira, que não é propriamente uma pessoa dada a grandes entendimentos e sensibilidades institucionais. E, portanto, a minha convicção é que Joacine tentará levar, e tem, só depende da sua vontade, manter o mandato na Assembleia da República, e o Livre possivelmente poderá perder esta representação, que pelos vistos já não existe, porque não existe um elo entre a estrutura, a pessoa coletiva, partido e os seus órgãos sociais e a figura individual de Joacine Catar Moreira. Portanto, não vejo, não é um tema o qual eu lamento profundamente, porque de alguma maneira via-se que Joacine Catar Moreira não era a figura mais preparada para o exercício destas funções, e portanto, por outro lado, acabo terminando desta forma, que é os eleitores que procuraram legitimar o mandato de Joacine Catar Moreira também têm responsabilidade no mandato que lhe conferiram, e portanto agora, desculpem, mas aguentem-se. Obrigado, Francisco Camacho. Vamos então passar para o último tema da noite. André Ventura é acusado de promover vários dirigentes com ideologia nazi, extrema-direita, e de ter levado à afiliação de vários militantes também com a mesma ideologia. Em casos em particular, em questão estão o Nelson Dias, Tiago Monteiro, acho que sim, e Filipe Graça, ambos membros da mesa da Convenção Nacional e também membros do Conselho Nacional. Cristiano, vamos começar contigo. Com que olhos é que vejo esta situação toda? Achas que são acusações que têm alguma viabilidade ou não? E de que forma é que achas que isto vai impactar a imagem pública do Chega e do André Ventura? Bem, Luís, quanto a esta questão, fizeram parte de partidos nazis, fazem parte dos Illuminati, da Opus Dei, da maçonaria. Tudo isto são rumores que nós legitimamente ouvimos. Não quer dizer que não tenham fundamento neste caso concreto, em relação a achar-se que possam perfilhar uma determinada ideologia, que é uma ideologia, como nós sabemos, está criminalizada em Portugal em termos de associação e em termos de coletividade, nomeadamente para a criação de partidos políticos que a propaguem,
mas parece-me também que é um bocadinho sectário, porque eu lembro-me de haver pelo menos estes 3 nomes, um deles, aliás, 2 deles, o Tiago Monteiro e o Luís Filipe Graça. No caso, o Luís Filipe Graça presida à mesa da da Convenção Nacional do Chega, que presida o órgão máximo do Chega. Fizeram de facto parte da iniciativa da nova ordem social, que apesar de ter sido fundada como foi por Mário Machado, que entretanto já foi condenado e cumpriu a sua pena e é agora a sua pena e é agora um cidadão como qualquer outro cidadão português. Parece-me que isso é uma conclusão que se deve tirar num Estado de Direito. Mas fizeram parte da nova ordem social. De resto, falam-se aí em associações ou em coletividades. Foi muito falado nas notícias e nos fact-checks em associações ligadas ao neonazismo e ligadas ao fascismo. Eu fico sempre um bocadinho de dúvida em saber quem é que faz estas ligações, porque é preciso chegar a um certo ponto em que nós não sabemos verdadeiramente, porque já se dispara para todo lado em modo metralhadora, é só fascistas e só nazistas em todo lado, que nós, quando chega à altura e queremos realmente ver quem é, já não se sabe muito bem. Parece-me que André Ventura, depois que entretanto veio dizer que vai terá tolerância zero relativamente a pessoas que tenham pertencido a grupos neonazis e que a partir de agora vai pedir na ficha de inscrição informação sobre o percurso político dos últimos 5 anos. Eu acho que o ponto fulcral aqui nesta discussão é a existência de tolerância para com pessoas que tenham pertencido a grupos neonazis. E é aqui que eu acho que é importante, ou melhor, eu acho que é aqui que reside o problema e que é importante escolhermos um caminho. Ou temos o caminho do Estado democrático ou temos o caminho do Estado autoritário. E eu só aceito que num Estado, aliás, eu aceito que num Estado e apenas num Estado de direito democrático, apenas aí o único cadastro que alguém cometeu, ou que pode ter um cadastro, é quando cometeu uma atividade criminosa. Ora, não foi o caso, a não ser que queiramos proibir aquilo que é a liberdade de pensamento e aquilo que é a liberdade de associação. Mas O que, seria ou não? o que seria o primeiro passo rumo ao verdadeiro, aqui sim, fascismo e ao regime nazi. Mas achas que Eu devemos não permitir, prefiro- Cristiano, só perguntar, achas que devemos permitir... Eu acho que devemos permitir que pessoas que não estejam filiadas em nenhum partido integrem um partido. Não, acho mas que isso me nazis, parece- acho que isso pessoas me que tenham parece pertencido a associações nazis, podem? Na tua Pessoas que opinião? tenham Não temos pertencido- tempo para este debate. Para mim, infelizmente. no que toca àquilo que é a perspectiva da redenção de cada pessoa, que pode ser mais ou menos plausível neste caso concreto, mas por alguma razão saíram das organizações de onde estavam e foram para as organizações de que fazem parte agora. O meu ponto é, ainda que não tenham mudado a sua visão sobre o mundo e sobre a sociedade, e não podemos esquecer que o nazismo é uma visão evidentemente que deve ser sempre, mas sempre condenada, a verdade é que o Chega é um partido que funciona enquanto instituição democrática, que está regido sobre normas regulamentares, que está regido por estatutos. Ora, sendo um partido democrático, tanto que foi aceito pelo Tribunal Constitucional, dificilmente um passado já longínquo de pertença a outros movimentos pode fazer influir de alguma forma o perigo desses movimentos para o Chega. E portanto, o que aqui me assusta é um tema sensível. O Luís Filipe Graça, o Nelson Dias da Silva e o Tiago Monteiro parecem ser 3 grandes bestas. Parecem, sim senhora. Agora, entre isso vai uma grande diferença para proibirmos essas pessoas de que querem pertencer a um determinado partido, de pertencerem. Essa repressão não é legítima num Estado democrático e fica a ser fascista quem acusa os outros de fascista. Francisco Camacho, vamos passar para ti. Considerações sobre este assunto. Considerações 3 sobre... minutos, desculpa. 3 tens minutos, mesmo. vamos a isso. Bem, considerações sobre este assunto. O primeiro tema que vem aqui à baila acaba por ser o exercício de militância dentro dos partidos em Portugal. E a verdade é que nós não temos os partidos não têm mecanismos propriamente de apurar o historial na adesão à militância, a não ser que sejam figuras mais conhecidas do público em geral. O conhecimento que eu tenho, não há aqui uma abordagem estilo Know Your Customer, não é? Que o IC, em que tu consegues conhecer quem é que entra nos quadros dos cadernos eleitorais dos partidos. Questão um pouco diferente, ao que parece, é que estes militantes, estes três senhores, acabaram, pelo menos um deles desempenhava funções no Chega, não sei, presidente de mesa de um plenário, tinha alguma responsabilidade, e os 3 tinham ligações ao Nós, movimento social, que recentemente 3 ou 2 ou 1, bem,
E é sabido também, isto por relações institucionais que são públicas da parte deste movimento que aparentemente já nem existe, do NOS, da Nova Ordem Social, que pertencia a uma ligação internacional que abrangia estruturas, por exemplo, como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Italianos. Portanto, aqui diz-nos alguma coisa sobre um pendor ideológico destas estruturas. Ora, eu não acredito que isto se resolva propriamente pela via legislativa. Aliás, eu em particular, André Ventura até já propôs um caminho de regulação, que é um caminho de autorregulação. Porque, repare-se, André Ventura veio a público dizer que se iria analisar o caso em particular destas 3 figuras e que se teria atenção ao seu passado nos últimos 5 anos. Portanto, o próprio André Ventura reconhece, ao contrário, parece-me, do Cristiano, que isto pode ser um problema para o partido Chega, e procura dar aqui até diz, não sei como é que vai fazer isso, mas até diz que há um processo de intenções interno, de que quando do momento da filiação se faça um historial da participação pública das pessoas que se propõem à militância nos últimos 5 anos. Portanto, Ventura reconhece que isto é um problema, até pondera retirar a confiança política face a estas pessoas que desempenham cargos, acho que são 2, e aí é que está a solução um bocadinho na dinâmica dos partidos. Uma autorregulação que procure dentro do que é o seu quadro de ideias, e parece que em particular o Chega se sente incomodado pela figura do seu presidente na presença destes dirigentes, pelo seu historial, e a solução passa por aí. Se me surpreende, não me surpreende propriamente, porque André Ventura procurou também captar este tipo de eleitorado. Não sei de que forma. Não, o André é sabido, basta dialogar um bocadinho com pessoas que estão no Partido Nacional Renovador e saber que André Ventura teve alguma aproximação para procurar alguns dos seus quadros. Portanto, não é qualquer surpresa para mim que isto tenha acontecido. Inclusive, um destes quadros foi membro do PNR. Duarte Marçal, vamos passar para ti. Com que olhos é que tu vês esta situação toda? Em particular, perguntar-te se isto, na tua opinião, valida a principal crítica que tem sido feito ao Chega como um partido de tendor racista e de extrema-direita. Bom, eu vou usar pouco o meu tempo, mas vou tentar ser muito conciso. Em primeiro lugar, deixava só aqui uma crítica ao Cristiano diz. O Cristiano gostava de deixar aqui um bocadinho as dúvidas que pertencem a isto ou pertencem a aquilo. A verdade é que ficou claro. Todos os fact-checkers identificam que estas pessoas pertencem a estruturas que são classificadas por figuras de autoridade. Não pertenceram. Faz toda a diferença. E depois o Cristiano diz uma coisa ainda mais grave do que ao que pertenceram. Dizem, mesmo que não se tenham redimido e continuem a achar isto é ok. E depois ainda diz outra coisa, que é nós em democracia temos de permitir. Ó Cristiano, tu no fundo traz a discussão para um ponto em que as pessoas querem proibir. Nunca ninguém disse isso. O que nós dizemos é que, ou pelo menos o que eu digo é, se aquelas pessoas têm ideologia nazi, não é? Não é uma organização, são pessoas e nós não proibimos o pensamento. As pessoas pensam, não é? O que nós achamos é, claro que tem que haver uma condenação, principalmente dos partidos da direita, que são aqueles que poderiam estar perto do Chega, em condenar isso. Depois, em segundo lugar, há outra coisa importante, que é, tu dizes bem, mas eles estão em democracia. A democracia é frágil e cabe a nós e a todos os partidos guardá-la. Em terceiro lugar, tu dizes bem, fascista é quem chama os fascistas. André Ventura afasta-os porque eles são fascistas. Então se fascista quem diz que é fascista e André Ventura afasta-os que são fascistas, então André Ventura seria fascista, o que mostra o ridículo do que estás a dizer. Agora, centrando aqui a questão fundamental. André Ventura não tem nenhum toque de fascismo. É sobre isso que ia ser a minha intervenção. A minha intervenção é muito simples. A minha intervenção, eu vou dizer o que é que acho sobre André Ventura e sobre a questão em si, não é? É assim, não parece estranho que tenham lá nazis no Chega. Isto porque a extrema-direita tem que ir... Tu não sabes se as pessoas são nazis. Nós não podemos dizer em verdade. Assumimos. Não podemos. Se quiseres assumir, assume. Os factos que temos é que pertenceram a uma associação nazi. Não vemos nenhum caso em que as pessoas tenham redimido. Não houve declarações disto aí que as pessoas mudaram de opinião. Eu já fui de esquerda. O que nos leva a assumir isso. Agora, o que é que se passa aqui? Porque é que isto não é de estranhar? Porque no fundo a extrema-direita tem que ir para algum lado. Tem que ir para algum lado das duas. Ou forma um partido ou junta-se a um partido. É o chamado entrismo, não é? E porquê que o partido de André Ventura é tão sedutor para a extrema-direita? Porque tem os principais elementos do neofascismo. E quais são eles? Primeiro, é profundamente nacionalista. Atenção, isto são fatores cumulativos na ciência política e não isoladamente, não é?
Em segundo lugar, é um partido racista. É um partido racista porquê? Eu dou, a título de exemplo, apresenta que a maioria dos ciganos são dependentes de subsídios e que vivem, a maior parte vive do rendimento de subsídio de inserção social. Então, o Pordate é racista. Isto é completamente, O Inés não, é isto é racista. completamente mentira, porque primeiro, 3,8% das pessoas que recebem o RSI são ciganas, a maior parte dos ciganos nas últimas estatísticas trabalha. Depois, isto não é maior representativo. parte dos ciganos trabalha nas certo. últimas estatísticas. Depois, não, mentiroso és tu que estás a enganar as pessoas. Depois, dizer que O os nível do ciganos Bloco têm Central. regras especiais, não têm, isso é mentira. Os ciganos não têm regras especiais de atribuição de subsídios. Por último, os ciganos são portugueses e que eu saiba, a cidadania, que é o que linka o cidadão ao Estado, não olha à melanina nem à cor. Portanto, são portugueses iguais a nós. Depois, é populista, apresenta-se como um partido que é uma alternativa virtuosa à elite corrupta, em que todos os políticos, na verdade, são maus e só a aventura representa o povo. Num tweet de 2019, vem dizer por que razão cresce o Chega nas sondagens. Porque já não é só a voz individual, os nossos desejos, as nossas ambições. O Chega é a voz de um povo inteiro farto de corrupção e de impunidade. Mostra precisamente a ideia populista de se representar do povo. Depois, é relativamente autoritário e opositor da democracia liberal pelo discurso que é constantemente enfraquecer as instituições democráticas. Para terminar, apresenta uma ideia nativista, que é outro dos elementos do neofascismo e da xenofobia que vem de mãos dadas, em que o povo português é muito trabalhador, muito virtuoso e os imigrantes vêm-nos tirar o dinheiro todo. Para terminar e para concluir a minha intervenção, acho que não é de estranhar que os neonazis encontrem no Chega uma máscara aceitável para as suas ideias inaceitáveis, e gostava até de citar um revolucionário anarcossindicalista espanhol chamado Durruti, que dizia assim: o fascismo não se discute, destrói-se. A verdade é que o Durruti não percebeu é que o Durruti está enganado. A única forma de nós destruirmos o fascismo é discuti-lo. A única forma de destruir o fascismo é discuti-lo. E é isso que nós estamos aqui a fazer, e é preciso chamar os burros pelos nomes para ver se destruímos estas ideias. E com estas declarações bombásticas temos que acabar o nosso programa. Da minha parte, resta-me agradecer a todos e dizer que vemo-nos para a semana.